Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar 10 dicas para você que está querendo perder a barriga e não está conseguindo. Eu sou Denise Carcerone, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! Essas 10 dicas para perder barriga que eu vou dar, elas vão servir tanto para aquelas pessoas que estão acima do peso e aí precisam emagrecer para diminuir a barriga, quanto para aquelas que têm o peso normal ou até são magras, mas que tem aquela barriguinha ali que fica incomodando, que já tentaram de tudo e não conseguiram. Mas antes de dar as 10 dicas, eu queria pedir para você que ainda não é assinante do canal, para aproveitar para assinar agora e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Se você curtiu o vídeo, dá um like, porque isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Vamos lá? Das 10 dicas que eu vou dar, 6 tem a ver com nutrição, né? Tem a ver com a tua alimentação. E 4 a ver com exercício. Não dá para querer perder barriga sem pensar na combinação dessas duas coisas, né? A alimentação e os exercícios. A primeira dica é coma menos. Não estou falando para você fazer dieta, nem restringir aí a tua ingestão calórica, não é isso. Eu não sou a favor dessas coisas malucas que se fazem por aí. Estou falando para você diminuir as tuas porções, tá? Na tua alimentação no dia a dia, comer um pouquinho menos. Talvez possa ajudar uma dica que foi dada para mim pela minha nutricionista. Ela falou para eu usar pratos menores. Ela foi me mostrando que com o passar do tempo aí, se a gente pensar lá da década de 60, 70 para cá, o tamanho dos pratos eles foram aumentando, né? E se a gente for pensar então naqueles pratos que são usados em restaurante por quilo, aí a coisa piora muito, porque eles parecem umas travessas. E a gente acaba se servindo uma quantidade muito grande. Se você ainda tem por hábito, né, ainda tem incutido lá dentro da sua cabeça, como eu tenho, que a gente precisa comer tudo que está no prato, senão a mãe vai apanhar da mãe, ou por causa mesmo do desperdício, né? Na minha casa eu ouvia os dois argumentos, né? Tem que comer tudo que está no prato. O meu pai foi uma pessoa muito pobre quando era criança e ele usava isso como argumento quando eu era criança para não deixar comida no prato. Isso reflete até hoje. Para mim é dificílimo eu me servir e não comer até raspar, né? Até o prato ficar ali limpinho. Para então evitar de exagero, né, que eu coma demais, reduzir o tamanho do prato, como sugestão da nutricionista, tem funcionado muito bem. Inclusive, o que ela colocou assim, que eu poderia me servir em prato de sobremesa. E eu fico parecendo a louca do prato de sobremesa quando eu vou ao restaurante por quilo, né? Porque eu uso mesmo esse tipo de prato, sirvo o que eu quiser ali e a regra que ela me passou é bem simples. Eu posso repetir quantas vezes eu quiser, desde que eu me sirva nesse prato. É claro que a velocidade com que a gente se alimenta também vai afetar, né? Não adianta eu me servir num prato menor e comer super rápido, porque eu também vou comer muito. Então essa é a primeira dica. Tenta diminuir aí as tuas porções. Experimenta isso de usar um prato um pouco menor para se servir. A segunda dica é beba mais água. Você já deve ter ouvido falar isso diversas vezes, mas é verdade. A água ela vai ajudar a gente a se manter não só hidratado, como saciado. Vai te ajudar a diminuir, a aumentar, na verdade, o espaço ali entre uma refeição e outra, à medida que ela vai manter o teu estômago cheio, né? Eu não estou dizendo para você pegar 1 litro de água e virar de uma vez, não, e tomando de golinho em golinho. A água também vai ajudar a você não reter líquido, tá? E a gente muitas vezes fica, principalmente as mulheres, né, com uma barriga mais proeminente porque está retendo líquido. Se a gente conseguir evitar então essa retenção, isso vai ajudar ali a diminuir o tamanho da barriga. Vamos para a próxima dica. A terceira dica é para você diminuir o consumo de açúcar refinado, de açúcar branco. Começa a usar, não precisa cortar da noite para o dia, a ideia não é essa, mas que você diminua as porções que você usa. Então começar a colocar menos açúcar no café, menos açúcar nos sucos, nos chás,
Eu, por exemplo, há muitos anos não uso açúcar refinado para adoçar nenhum tipo de bebida, exceto quando eu vou tomar, por exemplo, um suco de limão, porque aí também já é demais, pedir demais, né? Mas eu não uso açúcar para adoçar nenhum tipo de suco, né? Com a exceção aí que eu falei. Eu não uso açúcar para adoçar chá. Café eu tomo com adoçante, que eu não vou entrar aqui nos méritos se é mais saudável ou se não é, mas de qualquer maneira eu uso muito pouco adoçante no meu café, ali 4, 5 gotas no máximo. E o açúcar refinado ele acaba estando presente na minha vida no consumo de outros alimentos. Então, quando eu como um bolo e vai açúcar refinado nesse bolo, eu estou comendo o açúcar. Mas a forma que eu consegui reduzir bastante o uso do açúcar refinado no meu dia a dia é cortando, por exemplo, de adoçar as bebidas e evitando o máximo, quando eu posso, trocando por um outro tipo de açúcar, por exemplo, açúcar mascavo. A quarta dica é diminua o sal. O sal também ajuda a reter líquido e pode ser um motivo para dar a impressão aí que você está com a barriga maior, com a barriga estufada. Diferente do açúcar, eu não conseguia eliminar o sal assim da minha alimentação, né? Mas reduzir bastante o uso dele. Você pode experimentar também. Basta com isso não acrescentar sal a mais na tua comida, né? Nos alimentos que você consome. Porque tem outra coisa, quanto mais sal a gente coloca nos alimentos, mais habituada ao uso do sal a gente vai ficando. E isso vai fazendo com que a gente deixe de sentir o sabor real do alimento, né? E fique cada vez mais dependente. Não precisa cortar de uma vez, mas diminui a quantidade que você usa até chegar ali numa quantidade bem pequenininha que vai ajudar você a reter menos líquido e a não ficar com aquela barriguinha saliente que te incomoda. Quinta dica: cuidado com o álcool. Essa história que cerveja dá barriga, que caipirinha dá barriga, isso é mito, tá? Não é a cerveja que dá a barriga, não é a bebida alcoólica que dá barriga. O que acontece é que a bebida alcoólica também tem caloria, tá? E o álcool, ele vai ter ali uma quantidade de calorias que equivale à quantidade de calorias que tem a gordura. Então, quando a gente consome álcool, a gente na verdade está tendo uma ingestão calórica alta, e é isso que vai fazer a gente engordar e que vai fazer aumentar então a barriga. Lembrando do seguinte, você vai beber quantos copos de cerveja você consegue, quantos litros de cerveja você consegue tomar, né? As pessoas que gostam, que bebem bastante cerveja, imagina quantas calorias a mais elas estão ingerindo ali com a cerveja. Eu não estou dizendo com isso que você vai desistir, vai parar, né? De sair para beber com os amigos, desistir ali do happy hour, não é isso. Mas você pode reduzir. E para não ficar chato, né? Não, hoje eu só vou tomar um pouco. Você pode alternar com água. É uma solução paliativa, você vai continuar ali curtindo com seus amigos, vai continuar bebendo com eles, mas alterna a bebida que você estiver tomando com água. Simples assim. Vamos para a próxima? Evite os refrigerantes. Essa é a sexta dica. E eu não estou falando só por causa da quantidade de açúcar que tem no refrigerante, não. Isso vale também para os refrigerantes que eles são zero, tá? Não tem só a ver, claro, se tiver açúcar, você ainda tem a questão ali da caloria. No caso do refrigerante zero, ele tem uma quantidade de sódio, geralmente muito grande, o que vai te ajudar a reter líquido. E os dois, tanto o refrigerante, vamos dizer assim, normal, né, quanto zero, tem gás. E o gás vai dar uma sensação de estufamento e vai te dar uma impressão ali, pelo menos durante aquelas primeiras horas, né, depois que você ingeriu, que você tá com a barriga grande. Então evita. Para quê? Refrigerante ruim, serve para nada. Eu praticamente consegui eliminar o refrigerante da minha vida. Não sou a super chata, né? Se eu vou numa festa, na casa de uma pessoa que tem refrigerante, eu bebo. Às vezes dá vontade, eu também bebo, não passo vontade. Mas assim, já não bebo mais na quantidade que eu bebia há uns anos atrás. Vamos para a próxima dica. A sétima dica é: faça exercícios com regularidade. Então agora a gente começa a entrar aí nas dicas que têm relação com o exercício.
muito mais importante do que a quantidade ou a intensidade do exercício, principalmente para você que está começando, que não está habituado a fazer, é ter uma regularidade na atividade física. Isso vai fazer com que o seu corpo vá se acostumando, com que você vá mudando os seus hábitos e então, depois disso, partir para fazer aí os ajustes no tempo e na intensidade do exercício. Se impõe, né? Impõe para você que você vai ter tantos dias na semana para fazer exercício. Mas não é só determinar, eu vou fazer exercício 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, não é isso. Olha, os meus exercícios vão ser feitos segunda, quarta e sexta em tal horário. E tenta cumprir com esse combinado que você fez com você mesmo. A partir do momento que aquilo entrar na tua rotina e que você consiga cumprir, né, com o que você combinou com você mesmo, então começa a aumentar ali de 3 dias, passa para 4, né? Também não precisa fazer por um montão de tempo, faz dentro do tempo que você tem disponível. Se tem disponível 10 minutos, começa fazendo 10 minutos. Se você ficar esperando aparecer aí a melhor oportunidade, terminar a tua faculdade ou entregar o seu TCC, a gente inventa centenas, né, de desculpas para não se exercitar. Esquece isso, pega o tempo que você tem e faça, tá? E faça com regularidade. Vamos para a próxima? A 8ª dica é: faça exercícios para o corpo todo. Essa história de que você vai fazer exercício aí para a região abdominal e que vai perder barriga é mito. Você entendeu o que eu falei? Exercício para a região abdominal que faz perder barriga é mito. Se ainda não entendeu, eu vou falar com uma outra palavra. É mentira. Quem disse para você que vai fazer exercício ali na região da barriga, que vai perder gordura, que vai diminuir a barriga por causa daquele exercício, está mentindo para você. Isso tem bastante gente por aí que fala. Isso acontece porque o corpo da gente não sabe que, olha, vou fazer exercício para cá, vai queimar mais aqui. Não é assim que funciona. A queima da gordura, ela funciona de uma forma global. E o local que o seu corpo vai queimar mais gordura primeiro vai depender da tua genética. Isso vai variar. Então não tem como a gente dizer que vai funcionar dessa forma. Pode até ser que tenha aí pessoas que fizeram exercícios e que no meio desses exercícios tivessem muitos exercícios abdominais que perderam a barriga e que estão entendendo. Então, que fazer exercícios para o abdômen perde barriga. Aconteceu com ela, mas isso não significa que vai acontecer com todo mundo. Muito pelo contrário, tá? Não adianta ficar se matando aí de fazer abdominal, porque se isso resolvesse, eu tava feliz fazendo abdominal e não aqui gravando vídeo para te explicar isso, né? Então, vamos lá. Exercícios globais. Exercícios para o corpo todo. Você fazendo exercícios para o corpo todo, você mobiliza uma quantidade maior de músculos nos exercícios. Você mobilizando uma quantidade maior de músculos, isso significa que você vai aumentar o seu gasto calórico. Aumentando o seu gasto calórico, a chance de você emagrecer, ela vai aumentar também. Eu estou dizendo que é a chance de você emagrecer porque o emagrecimento depende aí do balanço energético negativo. Então também não adianta sair fazendo exercício para o corpo todo e falar, porque a Denise disse que isso vai ajudar eu a emagrecer. E comer igual um alucinado e esse balanço energético ser ao contrário, né? Ser positivo, você vai engordar, tá? Mas se a gente pensar em termos de exercício, que exercícios que eu vou selecionar ali, se eu tiver que fazer essa seleção, exercícios para o corpo todo vão ajudar você a emagrecer, vão ajudar a diminuir a barriga. Vamos para a próxima dica. 9ª dica. Aumente gradualmente a intensidade e a variedade dos exercícios que você faz. Na dica anterior, eu falei de fazer exercícios globais, né? A gente sabe já por vários estudos, e se você pesquisar aí pela internet, se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver a quantidade de gente que tem falado de você fazer exercícios de alta intensidade, conhecidos como HIIT, né? Que são exercícios intervalados de alta intensidade. Sim, exercícios de alta intensidade, eles vão ajudar a queimar mais gordura e, por consequência,
ajudar a diminuir a barriga mais do que os exercícios moderados, que são aqueles que você vai fazer por um tempo mais longo, né? Que é o que se falou durante aí muitos anos. A gente sabe que o exercício sendo mais intenso, ele vai ser melhor do ponto de vista da queima da gordura. A questão é, será que o seu corpo está preparado para fazer exercício mais intenso? E eu não estou falando se você tem fôlego, não, porque às vezes a pessoa confunde isso. Não, eu consigo, eu tenho fôlego. Não, preparado de uma forma mais ampla. Seus músculos, as suas articulações estão preparadas para fazer um exercício mais intenso. A outra questão que tem a ver com estar preparado é se você consegue executar aqueles movimentos daquele exercício mais intenso, que muitas vezes essa intensidade vai ter uma relação ali com a velocidade de execução. Você consegue realizar aquele movimento de forma perfeita. Você não compromete a execução, porque se você faz e compromete a execução daquele movimento, você pode se machucar. Se você se machucar, não vai ter exercício, nem de alta intensidade, nem de média intensidade. Simplesmente você vai precisar parar e muitas vezes essa parada vai ser muito mais prejudicial para você aí no teu objetivo de perder barriga do que se você for aumentando essa intensidade gradualmente, for aprendendo a fazer melhor os movimentos, for fortalecendo o seu corpo para então depois conseguir atingir o teu objetivo. Já em relação à variedade, acontece o seguinte, o corpo da gente se acostuma com o exercício que a gente faz. Então, assim, e tem uma memória, né, com relação a isso. Mesmo que quando a gente pare, exista a questão ali do destreinamento, o corpo da gente, quando a gente retorna para fazer exercícios que a gente estava acostumado a vida inteira a fazer, retorna com mais facilidade. Só que como já está acostumado a fazer sempre aqueles mesmos exercícios, você não causa um desequilíbrio no teu corpo, né? O corpo da gente, eu já falei isso lá no site, talvez já tenha falado sobre isso aqui em algum vídeo, se não falei eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Ele tende a buscar sempre o equilíbrio. Então você causa um desequilíbrio quando o seu corpo vai buscar esse equilíbrio que tem o ganho, ou no caso do emagrecimento, a perda, né? Quando a gente faz sempre a mesma coisa, o corpo se acostuma e mesmo que você aumente um pouquinho ali a intensidade, ele não vai perceber. Ele vai entender que está fazendo a mesma coisa e não vai te dar resultado. Então você precisa, uma das formas, né, que a gente tem para poder fazer a quebra disso que se chama homeostase, que é essa coisa assim homogênea ali que o seu corpo se acostuma, é você variando de atividade. Então, se você está sempre acostumado a andar de bicicleta, experimenta aí durante um tempo, em vez de andar de bicicleta, fazer uma natação. Se você está acostumado a fazer um determinado tipo de circuito, experimenta mudar um pouco as atividades dentro desse circuito. Isso pode trazer bons resultados e ajudar você a perder barriga. Vamos para a próxima dica? A 10ª e última dica é: invista em exercícios que ajudem a melhorar a sua postura. E aí sim entram os abdominais. Os abdominais, assim como alguns outros exercícios relacionados à estabilidade do seu corpo, ajudam a melhorar a sua postura. Você tendo uma postura melhor, então colocando os ombros no lugar, né, mantendo ali o abdômen contraído, vai dar uma impressão de ter uma barriga menor. Muita gente, isso que eu tô falando não é brincadeira, é magra e tem aquela barriguinha proeminente, mas não é porque a pessoa é gorda. Se a gente for medir ali a quantidade de gordura, não tem tanta gordura assim. O que acontece é que a postura daquela pessoa é tão ruim, a região do abdômen ali, os músculos abdominais são tão fracos que os órgãos internos empurram a parede abdominal para frente, dando a impressão de que ela tem aquela barriga, que realmente tem, força da gravidade, não tem jeito, né? A gente está em pé, se eu não tenho uma parede abdominal
forte que segure o que está ali por trás, aquilo vai ser empurrado para fora e vai parecer que a pessoa é barriguda. Simples assim. E aí, gostou das dicas? Você faz uso de alguma delas? Deixa aí nos comentários para eu saber. Se você ficar com dúvida, também pode escrever que eu vou responder. Vou aproveitar para deixar aí em cima umas dicas de outros vídeos que podem te ajudar. Se você ainda não é assinante do canal, aproveita para assinar agora e fica por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Um abraço e até a próxima!